quando a sua estrutura de mundo, o seu modelo mental, um holograma que você cria sobre essa realidade se desestrutura, é porque ele está avisando que o mapa que você tinha sobre a realidade está incompleto e você precisa atualizar este mapa. Interrompendo rapidinho esse vídeo, porque como eu não tô acostumada a gravar vídeo, este é o meu primeiro vídeo e eu esqueci de fazer uma abertura. Meu nome é Gabriele e aqui nesse canal eu vou falar sobre padrões de procrastinação, padrões de criatividade, como que você pode se tornar uma pessoa mais autêntica, aprender a navegar na realidade de forma mais inteligente e usar a sua criatividade, a sua genialidade que foi dado para você de mãos abertas para que você crie coisas incríveis. E aqui nesse canal eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a minha jornada de 9 meses observando esse padrão, entendendo esse padrão e tornando ele replicável para que vocês consigam também entender sobre a genialidade de vocês, sobre o funcionamento de vocês. Então, se você gosta desse tipo de assuntos, não se esquece de se inscrever no canal, que aqui eu vou compartilhar tudo sobre esse mundo. Porque eu tenho coisas que eu acho relevante compartilhar com vocês. Só que eu estava enfrentando um bloqueio muito grande, que toda vez que eu ligava uma câmera, eu travava. E aí eu fui buscar entender mais sobre isso. Eu entrei nesse modo caverna e eu nem sabia que era isso. Só que foi pro autoconhecimento, né? Nessa época eu estava trabalhando, mas eu não estava tão focada em crescer como profissional naquela época. Naquela época eu falo assim, uns 8, 9 meses atrás isso aconteceu. Eu estava preocupada em entender as travas que não estavam me levando para frente, porque não adiantava nada eu querer, eu quero trabalhar, eu quero crescer, mas toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, eu me auto-sabotava. E eu não entendia por quê. Falei, oxe, você não quer crescer? E aquilo para mim não fazia sentido. Então, toda vez que eu procurava sobre procrastinação, me vinha muitos vídeos aqui do YouTube que eu falava, cara, não é isso. Não acho que é isso. Não tá claro para mim, não é assim. Aquela sensação, sabe, de que aquilo estava incompleto, de que tinha informações em que eu não estava considerando para resolver essa situação. Eu comecei a observar mais sobre as coisas que eu fazia e como eu pensava. Eu comecei a entrar em outros campos de estudos que pareciam no começo que não tinha nada a ver com essa questão em si. Aí, nesse momento, muitas pessoas podem falar, cara, eu já perdi o foco, eu já tô aqui fazendo outra coisa que não era para fazer. Quando na realidade, eu estava procurando outras linhas de pensamento para que pudessem explicar aquela mesma coisa, já que eu não tinha achado nos vídeos normais sobre procrastinação, então eu fui pesquisar na neurociência, eu fui pesquisar na filosofia, eu fui estudar sobre taoísmo, budismo, tudo que vocês imaginarem eu busquei, mas assim, eu não fiquei focando no mais extenso daquilo, eu foquei mais aonde eu queria entender o que tinha a ver a minha procrastinação com essas coisas. E aí eu fui estudar sobre comportamento humano, como são os nossos pensamentos, por que pensamos dessa forma, por que nos sabotamos, por que temos traumas. E assim, nessa jornada inteira de que quando eu comecei a observar isso, claro que eu comecei a observar os meus próprios traumas, as minhas próprias limitações, as coisas que eu acreditava que eram verdade sobre mim ou sobre aquela situação. Comecei a entender que a nossa perspectiva sobre a realidade é totalmente distorcida. Totalmente distorcida. A gente não sabe nada sobre como funciona tudo isso e como nós funcionamos. Como que você vai gostar de viver algo ou você vai gostar de uma pessoa que você não conhece? Você não se conhece, você não sabe como você funciona, você não sabe quais padrões você tem, como você vai gostar de ser uma pessoa que você não conhece. Eu entendi que tudo está sobre nossa perspectiva. Tudo é a maneira como você olha para aquilo, claro, respeitando um padrão que você funciona. As leis físicas dessa realidade que você vive. As leis que aparentemente você não consegue enxergar, mas que elas existem, é como a energia elétrica, você não vê, mas ela existe. E o que é um padrão a não ser uma perspectiva que você observou e acreditou ser real, seguiu ela em determinadas ações e consolidou aquilo várias e várias vezes.
Esse é o padrão. Então, o que é mudar um padrão ou começar um novo padrão? É mudar a perspectiva sobre aquela situação. Quero dar exemplo porque, gente, isso aqui é muito difícil de explicar o que eu tô tentando explicar, porque eu estudei muito sobre isso, há muito tempo tentando entender o que era isso que eu estava entendendo. E agora passar isso, a maneira que a gente mais aprende é na hora que a gente ensina para as outras pessoas. Então, passar isso para você é como eu estar me ouvindo de novo e entendendo de novo. Então, por isso que muitas vezes pode parecer que eu saí da questão ou eu me perdi, mas é porque isso é um conhecimento não linear. Não é algo que eu estou tentando fazer caber numa narrativa de começo, meio e fim. Não, porque tudo está interligado. Nada está solto. Tudo está interligado. E quando você começa a entender dessa perspectiva, as coisas mudam para você. Nem a sua fala, a maneira que você vai se expressar, vai ser uma maneira linear. Por quê? Porque a nossa realidade, ela é complexa. Ela não tem só A, B e C. Ela tem várias possibilidades. Ela é tipo um infinito de possibilidades que podem acontecer. E aí, quando você tenta passar isso para uma linguagem que é linear, que você tem que falar palavra por palavra, ter um começo, meio e fim, é como se você pegasse um holograma 3D e achatasse ele para 2 dimensões. Você acha que você vai ver a profundidade daquela coisa com 2 dimensões só? Você não consegue ver. A maneira de passar essa comunicação para que ela fique o mais fiel possível com o que eu estou vendo, então eu preciso fazer analogias, eu preciso falar como eu tive, como eu fiz essas ligações para que você entenda também. Então, o que é que acontece? Temos muito da nossa cultura também, a gente foi ensinado totalmente errado a lidar com os nossos sentimentos, com as coisas que a gente pensa. A gente foi ensinado a fingir que nós não sentimos nada, que a raiva é feia e que estar triste é vergonhoso, sabe? Umas coisas assim nada a ver. Sendo que os nossos sentimentos, eles são a bússola interna que faz nos guiar por este mundo. Você teve um sentimento, aquilo ali é um alerta para você olhar. A dor, ela já é o extremo. É quando você não olhou para esses pequenos sentimentos que eles estavam te falando alguma coisa, até chegar a ser uma dor insuportável. Porque a dor insuportável nada mais é do que você não vai fazer mais nada enquanto você não olhar para isso, porque tá te incomodando, você vai ter que olhar para isso. A dor nada mais é do que isso. Então, antes de chegar nesse momento, primeiro a gente vai olhar para as nossas emoções que a gente está sentindo. Tem teorias que falam que a nossa realidade é holográfica, né? É um holograma. Por quê? Se o nosso cérebro é uma máquina de predição, nós prevemos com base no passado. Quando você é uma criança, por exemplo, o seu modo natural, e na realidade não é só criança, nós adultos também, o nosso modo natural é de exploração. Nós estamos sempre explorando o ambiente, porque quanto mais a gente explora, mais rico fica aquele mapa mental que a gente faz sobre a realidade. Então, desde criança, nós estamos construindo um mapa sobre a realidade que nós temos internamente, que achamos que é daquela forma. E quando acontece, assim, algo muito grande que te choca, e que você não tem com que comparar seu erro, o seu cérebro preveu algo e aquilo não tem nada a ver com o que já aconteceu antes, ele colapsa. Isso se chama erro de predição. O seu cérebro tem um erro de predição, é necessário, mas o que na maioria das vezes a gente acha? Meu mundo acabou. O que aconteceu aqui? A gente fica desesperado. Você se sente no fundo do poço. Mas por quê? Porque a estrutura mental que você se agarrava a ela, o conhecido, sumiu. E agora só tem o incerto, o desconhecido. Então, libera a ansiedade e você começa a entrar em alerta. Só que aí entra um caminho para você, entra 2 caminhos, um ponto de bifurcação. Você tem o caminho do trauma, que é não saber como lidar com aquela situação e paralisar, cristalizar aquela memória naquilo e ficar em estado de alerta por causa daquele padrão que aconteceu. Isso vira um padrão. Ou você pode entender como integrar esse novo dado da realidade no seu mapa para que ele expanda. E aí eu vou entrar em um conceito aqui que é sobre a teoria das estruturas dissipativas do Ilia Prigogine.
A teoria das estruturas dissipativas descreve sistemas abertos que se mantêm longe do equilíbrio termodinâmico através da troca contínua de energia e matéria com o ambiente. Esses sistemas, como furacões ou organismos vivos, são capazes de criar ordem e auto-organização espontânea, mesmo que em processos que geram mais desordem. E aí que tá a chave. Demonstrando que desordem não é o único destino de um sistema, como se pensava. Aí que tá a chave. Quando a sua estrutura de mundo, o seu modelo mental, um holograma que você cria sobre essa realidade, se desestrutura, é porque ele está avisando que o mapa que você tinha sobre a realidade está incompleto e você precisa atualizar este mapa. Então, é uma chance para que você integre novos dados da realidade e você consiga se auto-organizar com mais complexidade, com mais inteligência sobre essa realidade. E aí a gente entra na teoria do caos, que eu acho incrível, fascinante. Nós temos o caos e a ordem coabitando, que na verdade elas são uma face da mesma coisa, né? Como polaridades da mesma coisa. Uma não existe sem a outra. Preciso do outro para saber o que é o outro, para se diferenciar. Então, o que diz a teoria do caos? Uma mínima alteração nas condições de um sistema pode causar resultados completamente diferentes no futuro. Você querer colapsar no trauma ou querer colapsar na integração de novos dados são coisas que você pode comprar lugares completamente diferentes. Aí eu trago para vocês mais um dado que eu acho incrível, porque eu coloco aqui o atrator de Lorentz. Eu gosto que vocês deem uma olhada. O que o atrator de Lorentz tem a ver com a teoria do caos? Tudo a ver. Vocês já viram falar dessa borboleta do caos? A borboleta do caos, ou o efeito borboleta, é uma metáfora da teoria do caos que descreve a sensibilidade de sistemas dinâmicos e pequenas alterações nas condições iniciais, resultando em consequências imprevisíveis e significativas a longo prazo. A ideia é que o bater de asas de uma borboleta pode, em um sistema complexo, como a atmosfera, desencadear uma cadeia de eventos que eventualmente resulte num fenômeno como um furacão no outro local do mundo. Por que isso acontece? Porque está tudo interligado. Porque somos sistemas, padrões de sistemas dentro de padrões de sistemas. Então, um matemático, ele fez uma experiência com onde ele colocava um pêndulo assim e girava ele de um lado para o outro. E ao ver que depois de um tempo esse pêndulo ele parecia girar caoticamente, na realidade ele tinha um padrão de comportamento caótico. Não era aleatório, era um padrão, mesmo que parecia caótico. Daí que surgiu o símbolo da borboleta do caos, porque faz exatamente esse símbolo. Mesmo que em um momento da sua vida tudo pareça caótico, não está errado, você não está quebrado, isso não está errado. Na realidade, está seguindo um padrão profundo de realidade, o caos. Porque a ordem só emerge do caos. Não tem como você pegar uma estrutura que ela é velha e construir uma outra em cima dessa. Não vai dar certo. Primeiro, essa estrutura antiga ela precisa ser destruída para poder crescer uma nova e mais complexa. E é assim com tudo na nossa vida. Então você tem aquele erro de predição que faz com que você desmorone tudo que você conhecia para algo que você tenha que manejar esses dados e integrar no seu sistema. E aqui entra o que eu vim falar com vocês nesse vídeo hoje. Por que eu tive que fazer toda essa introdução? Para entender a realidade como ela é, você precisa sair do que é conhecido para você. O que é conhecido para você, se você está travado, se você está procrastinando, se você está fazendo, quer dizer que o que você está fazendo está dando errado? Então, está precisando mudar. Você precisa de olhar por outra perspectiva. Tudo começa com a sua observação. Tudo começa com a observação. Olhar por outras perspectivas é aprender coisas novas, é buscar soluções novas, é sair da zona de conforto. Ah, mas aí tem um problema, né? A zona de conforto. Só que eu não quero falar sobre a zona de conforto aqui hoje, eu quero falar sobre o processo de decodificação da realidade. Como podemos entender como a realidade é, sem cair em viés de teorias da ciência, como um dogma,
uma religião, qualquer coisa do tipo. Só a realidade como ela é. Gente, isso aqui, eu tenho certeza que isso daqui é muito diferente, mas é um ouro que eu estou compartilhando, que eu estou decidindo compartilhar com vocês, porque eu sabia que se mudou a minha vida, eu não podia deixar de compartilhar isso com as outras pessoas. O padrão que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é o padrão de como as coisas funcionam e como você aprende, como você tem insights, como você tem criatividade, como você evolui. Nós somos sistemas complexos. Então, para entender a realidade, você precisa entender de maneira complexa. Não é fácil. E nós estamos a cada vez mais complexidade. Toda vez que a sua estrutura de realidade se desmancha e você começa uma nova estrutura de realidade, isso está mais complexo. Você está cada vez mais complexo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para qualquer situação que estiver passando na nossa vida, seja um problema, uma trava, um trauma, uma situação real, você começa a observar. Observar sem julgar, sem tentar entender o que é. Eu tô falando de uma observação pura. E aí, o ideal seria parar e estar mais presente. Estar mais presente nessa realidade. Ficar olhando vídeos, ficar se distraindo, é o que a gente tende a fazer quando a gente entra numa sensação de vazio. Algo está faltando aqui, então vou procurar aqui fora qualquer outra coisa que seja para me distrair desse vazio. Mas o vazio é o começo. Se você não encara o vazio, você não vai sair de onde você está. A gente sempre vai sair do vazio e entrar no vazio. Aí você vai ter que aceitar a realidade como ela é, porque o vazio faz parte. O vazio não é algo que você tenha que encher de algo, não. Porque tem um fluxo natural de como as coisas acontecem. Uma hora desse vazio vai surgir coisas incríveis e outra hora eles vão voltar para o vazio para se destruírem e vierem outras coisas mais incríveis e mais complexas. Então, começar essa observação sobre a realidade é o dado bruto. É daí que você vai tirar todos os dados que você precisa para analisar. Então, digamos que você é um cientista da sua própria realidade. Você vai começar a analisar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por exemplo, a sua emoção. Sempre vai começar de uma emoção, do que você está sentindo naquele momento. A raiva, o medo, a ansiedade, qualquer coisa que seja. Ela não é o seu inimigo. Não é porque você é descontrolado, não é porque você não sabe o que está acontecendo. Ela é o sinalizador que está apontando para a sua bússola. Siga essa direção. Então, você vai começar por aí. Outra coisa que a gente precisa entender é a nossa psique, ela entende as coisas não é por palavras, é por imagens, metáforas, associações. A nossa mente, ela é imagética. A gente cria imagens de coisas, por exemplo, de um trauma. Quando você acontece um trauma que é algo tão complexo que você não consegue entender, vai cristalizar na sua memória uma imagem sobre aquele trauma. Por exemplo, se você foi abandonado na infância, uma imagem que você pode ter, um símbolo, que seria um símbolo, que você pode ter sobre esse trauma, é de uma garotinha cair sentada no chão chorando. Então, quando a sua psique faz isso, ela está cristalizando aquela imagem, aquela sensação complexa em uma imagem que ela possa ser manipulada, que ela possa ser entendida. É como se fosse um símbolo em 3D. Essa é a fase do colapso. É a fase do erro de predição. É um momento que acontece uma situação na sua vida em que ali, naquela situação, carrega toda a resposta que você precisa ter para resolver o que você está precisando resolver. Aqui eu vou dar um exemplo real de algo que aconteceu comigo. Eu precisava de ir no médico para fazer um exame. Só que eu odeio ir no hospital. E aí eu já não estava querendo, mas eu precisava. E aí eu falei assim, vou ter que ir de qualquer forma. Eu moro longe do hospital, eu não tenho carro. Então, para chegar chegar naquele lugar, eu tinha que andar muito. Eu já estava com dor. E eu já, ai, que raiva, porque eu não tenho carro, não sei o quê. E aí demorou para chegar, eu coloquei o pedido de exame ali na minha frente para que eu não esquecesse, sabe, a data e tudo mais. E aí, quando chegou no dia, eu saí de casa já chateada porque eu
estava indo para esse lugar, eu tinha na minha cabeça que hospitais, locais públicos é um lugar tão hostil, de humilhação, que eu não gosto de ir. E aí eu já estava indo naquela sensação, naquela energia. Pensa bem. No metade do caminho, eu descobri que eu esqueci aquele papel de pedido. Eu falei, eu não vou voltar porque já tá muito longe. Eu só vou perder tempo, eu vou ir lá. Já tava esperando que eu não pudesse fazer o exame. E aí, assim, depois de algumas coisas que eu já estava passando, eu já estava nessa fase de observação. Eu já estava nessa fase de observação. Eu estava fazendo a pergunta do que estava acontecendo comigo naquele momento, que eu precisava entender. Eu falei assim, cara, mas será que vocês não podem fazer? Eu já marquei esse exame com o pedido de exame, então não tinha como nem marcar sem o pedido. Vocês estão querendo o pedido para me fazer o exame? Será que eu não posso trazer depois que eu fizer? Aí a moça lá na frente, ela foi lá e chamou a enfermeira para vir conversar comigo. E aí essa mulher começou a falar de uma maneira tão ríspida, tão agressiva, que na hora eu comecei a chorar. E eu não tava entendendo por que eu tava chorando. Eu congelei, eu não consegui olhar pra cara dela. E aí ela falou assim: se fosse num local privado, você conseguiria fazer esse exame sem pedido, porque você quer. Mas aqui não é um local privado, aqui é um local público e a gente aqui segue protocolos. E tipo assim, eu tava chorando. Eu não conseguia falar. Ela simplesmente saiu e eu peguei e saí. Daquela forma, chorando, eu fui lá fora, me acalmei e eu não entendia por que eu tava chorando. Eu simplesmente comecei a chorar. Chegando em casa, eu comecei a observar essa situação. Então, eu saí de fora dessa situação e comecei a entender por que eu tava chorando daquela forma. Algo tinha acontecido. E aí eu fui refazer esse caminho que eu fiz. Cara, antes de sair de casa, eu estava numa situação em que tudo o que eu acreditava aconteceu. Eu colapsei uma realidade, uma possibilidade diante de várias outras, porque era um padrão consolidado dentro de mim. Era uma coisa que eu acreditava. E eu cheguei lá e realmente passei por tudo aquilo acreditando naquilo. Eu falei, caraca, mas por que eu chorei tanto? De repente veio uma imagem na minha cabeça. Uma imagem que eu senti que era como se eu fosse uma criança sem colo. Um símbolo surgiu dessa situação. É esse o símbolo da situação. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Esse símbolo surgiu e eu falei, então tem a ver, alguma coisa a ver com a minha criança interior. Vocês podem falar que é besteira, mas a nossa personalidade ela é formada aqui na infância. Como nós temos uma identidade de exploração muito intrínseca em nós, quando essa liberdade ela é podada, você tem vários traumas sobre isso. E é isso que são padrões que você vai levar pro resto da sua vida. E lá, minha filha, na hora que você ficar adulta, é você que se lasca com isso daí, tá? Vai ser o que vai ser importante para você crescer e entender e aprender. Eu percebi que aquela situação, eu tava chorando não é só por causa da situação em si, porque se eu não tivesse me sentindo de outra forma, a mulher poderia ter falado isso e eu não poderia ter sentido nada, tá? Seria um dia comum para mim. Eu fui começar a pesquisar, né? Além das coisas que eu estudo já sobre neurociência, psicologia, que eu gosto de estudar, filosofia, eu fui pesquisar algo que fizesse sentido para explicar aquela sensação. Nenhuma teoria vai explicar completamente aquela sensação que você tem. Por quê? Porque aquilo ali, todas as teorias, tudo que você conhece, tá falando sobre a mesma coisa, só que de uma lente diferente. Se você pega, que são tudo sobre a mesma coisa, então tá tudo conectado. Se você pega essa coisa e você pega essa outra teoria por essa lente e por essa lente, você consegue ter basicamente três lados de uma situação. Então é quase como se você conseguisse ver aquela situação em 3D, para você ter mais dados e mais profundidade da situação. Isso vai explicar a sua sensação daquele momento, aquela coisa que está acontecendo com você. Então,
Não é ficar preso em uma única perspectiva. Você pega 3 perspectivas diferentes falando sobre a mesma coisa e você vê aonde essas perspectivas se interferem. Essa interferência vai ser construtiva e você vai conseguir observar qual é a verdade sobre aquela situação. O ponto onde essas 3 coisas se cruzarem, porque você lembra, você está observando uma situação que aconteceu, uma emoção, um símbolo e essas teorias. Aonde essas informações, esses dados de realidade se juntarem, você vai fazer interferência e esse vai ser o momento do insight. O momento do insight é quando você começa a olhar aquela situação por outra perspectiva. Nada mais do que isso. Lembra que eu falei? Tudo é perspectiva. Então, o momento do insight é quando você escolhe observar por outro lado aquela situação. Antes, aquela situação para mim poderia ser traumática. Agora, é uma situação em que eu posso saber o que está acontecendo dentro de mim. E esse é o ponto de saturação máxima, onde todas as possibilidades que pode ser aquela situação, elas estão ali, sabe, saturando mesmo. E essa parte, ela não acontece de forma linear. Então, o que acontece? Eu passei o dia pensando sobre isso, fiz esses pensamentos, mas será que isso tem a ver com isso? Será que isso é isso? Não sei o quê. Chega um momento em que eu fiquei tão cansada de procurar sobre aquilo que eu larguei de mão. Eu fui tomar um banho, fui fazer outra coisa. Sabe aquela ideia de que quando você tá num banho, você tá lavando uma louça, você tem insights? É por causa disso. Mas porque você já seguiu um padrão antes. Você já estava no momento de ter um insight. A ligação que vai fazer dessas coisas, desses dados brutos que você trouxe, não é você que vai fazer. É a sua consciência. Então ela vai ficar em modo background e você vai estar fazendo as coisas do dia a dia, você vai estar sentindo algo concreto e você vai se desligar dessa situação por um momento e deixar que ela se resolva sozinha. Lembrando, não estou dizendo para você não fazer nada. Estou dizendo que essa situação ela vai maturar posteriormente. E no momento certo vai vir um insight para você. Eu duvido você fazer isso e não dar certo. Porque é um padrão recorrente em tudo. A física fala sobre isso, a neurociência fala sobre isso, a psicologia fala sobre isso. É a mesma coisa falando em várias lentes diferentes. O que eu fiz aqui foi ligar todas elas, fazer basicamente isso que eu estou falando para você, esse cruzamento, e entender onde elas convergem. O insight é um momento em que ocorre a organização de tudo que estava solto dentro de você. Aquela estrutura mental que estava toda cagada, ela surge mais complexa, porque agora você tem mais dados sobre essa realidade. Então não é um pensamento, é uma reorganização de perspectiva. Então, o que antes era uma dor confusa, agora tem nome, estrutura e caminho. E a realidade se configura diante dos seus olhos. Então, a realidade não vai ter outra alternativa a não ser mudar, porque agora você vê ela de uma maneira diferente. Então, quando eu peguei e observei aquela sensação em que aquela cena não era só sobre aquilo, era sobre quando eu me sentia abandonada quando eu era criança, porque quando eu errava ou quando o momento que eu mais precisava, não tinha um adulto, não tinha alguém para me dar um apoio, para me pegar um copo d'água para mim e falar se acalma. Não tinha ninguém para fazer isso. E aquilo foi um gatilho total para mim. Foi um momento em que eu consegui também olhar para essa situação. Então você percebe? Você não precisa de sair estudando sobre tudo. Você só precisa estar mais atento a este padrão de funcionamento e estar em movimento. O erro de predição, quando acontece algo, ele não é para te quebrar, ele é para te construir de forma mais complexa. Mas antes disso, você tem que saber que você vai passar pelo caos para a ordem emergir. Antes disso, você tem que saber que você vai passar pela dor, porque a dor é o que faz você olhar para isso. Não precisa ser pela dor, porque vai chegar um momento em que você vai se tornar tão consciente desse padrão que você vai buscar por si próprio os próprios momentos para que isso aconteça naturalmente. Então, se colocar em movimento é a coisa mais importante. Mas, de novo, nós estamos sempre presos a um medo de errar, um medo de fazer, de pegar o caminho errado.
Mas não tem caminho errado. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Porque, lembra, o atrator, ele parece caótico no começo, mas ele sempre vai para o mesmo caminho de padrão caótico. Ele tem um caminho, ele não se perde. Pensa assim, uma pessoa por um meio de um caminho e tem vários caminhos que ela pode tomar e de repente você dispara um alarme. É a ansiedade. A ansiedade, ela dispara sempre quando estamos no vazio da incerteza. O vazio é a incerteza e a gente está querendo fugir disso. A gente vai mergulhar nisso, no vazio da incerteza. Da ansiedade, claro que da ansiedade, mas a ansiedade lembra uma emoção que é a sua bússola para seguir o caminho que é mais viável para você naquele momento. É o caminho mais importante. Você pode escolher qualquer caminho, porque a sua essência, ela é o atrator que vai te levar para onde você precisa. Então, antes disso, você vai ter que esgotar todas as possibilidades de caminhos diferentes. Porque o erro, lembra, o erro, ele não é algo a ser evitado, ele é algo para ser buscado. Que coisa engraçada, né? Eu sei, gente, pode parecer muito fácil. Eu estou lidando com isso todos os dias, eu lido com isso todos os dias. Só que o erro é onde vai fazer você reorganizar o seu mapa. Uma hora, todos os seus caminhos seguidos vão convergir para um único lugar, que é o seu caminho de descoberta. A incerteza, ela é um campo de possibilidades. Lembra, as possibilidades estão aí. Você coleta os dados, converge neles e entende o que isso quer dizer. O que isso quer dizer? Confie no processo, sim. Não importa o quão obscuro e duvidoso, o quão caótico está sendo isso. Confie no processo, que a sua essência já está atraindo o resultado desejado. Só que entendendo esse padrão de funcionamento de realidade. Não é eu que inventei. Se você olhar pela física quântica, você vai entender. Se você olhar pela neurociência, pela biologia, pela química, tudo diz sobre a mesma coisa. Então, se tem uma ciência para isso, tem uma ciência para como a gente consegue mudar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nos próximos vídeos. Esse é o meu primeiro vídeo do canal. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer saber mais sobre isso, sobre as minhas ideias aqui, se inscreva no canal, deixa a sua opinião aqui que eu quero saber, tá bom? Beijo!